Olá, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo com o segundo livro da República. E eu vou deixar marcado aqui nessa tela de acompanhamento, em amarelo, quais diálogos nós já vimos, e vou deixar registrado aí abaixo da República quais livros já foram abordados. Então, gente, só relembrando que o diálogo ele se passa lá na casa do Céfalo e o tema principal é a justiça. É sobre qual deve ser o nosso modo de vida. Sócrates fala que a tarefa da alma é viver e que a virtude da alma é a justiça. Então, o grande questionamento é: viver com justiça traz ventura e felicidade ao homem? E aí, após o Trasímaco abandonar lá a discussão, o Glaucon, que era irmão do Platão, é quem dá continuidade. E ele assume o questionamento a Sócrates, fazendo aqui uma diferenciação sobre 3 espécies de bens. Ele fala que existe um tipo de bem que a gente ama por ele mesmo, como, por exemplo, os prazeres inofensivos e a alegria. Existe outra espécie que a gente ama tanto por ele mesmo, quanto pelo que deles nos decorrem, como, por exemplo, a saúde e a sensatez. E existe uma terceira espécie que a gente ama só pelo que deles nos decorrem, como, por exemplo, os exercícios físicos. Eu sei que existem raras pessoas que amam os exercícios em si, mas eu e a grande maioria dos seres humanos acho que nos encaixamos nessa espécie aí que pratica apenas pela saúde ou pela estética. E o dinheiro também estaria incluído aqui nessa terceira espécie, porque a gente não ama o dinheiro por si mesmo, a gente ama o dinheiro pelo que dele nos decorre. E aí o Glaucon ele pergunta para o Sócrates em qual dessas 3 espécies a justiça estaria incluída. E o Sócrates fala que é a mais bela dessa espécie, que é aquela em que a gente ama tanto por eles mesmos, tanto os bens que a gente ama tanto por eles mesmos quanto pelo que deles nos decorrem. E aí o Glaucon fala que a maioria das pessoas não pensa isso, que a maioria das pessoas inclui a justiça entre os bens penosos, dos quais a gente se ocupa apenas visando a opinião dos outros. E aí ele fala mais, ele fala que os homens consideram ótimo cometer injustiça e não ser punido, e péssimo sofrer injustiça e não poder vingar-se. E que eles consideram que o mal que há em sofrer injustiça é maior do que o mal que há em cometê-la. Então, por isso, eles estabelecem leis e convenções. Ou seja, as leis não decorrem de uma vontade genuína do homem de ser justo, mas elas decorrem do medo deles de sofrer injustiça. Elas são estabelecidas para evitar que eles sofram injustiça. E aí, a partir dessa deixa que o Glaucon dá, o Sócrates conta a história do mito de Giges. Giges era um pastor da Lídia, que certa vez acontece um fato inusitado lá, e ele descobre um anel de ouro com poderes de torná-lo invisível. E quando ele percebe o poder que esse anel tinha, o que Giges faz? Ele seduz a rainha e junto com ela, ele mata o rei para assumir o trono. Certamente se utilizando desse poder aí do anel. Então, o que esse mito ilustra pra gente? O que ele demonstra?
ele mostra que muitas vezes a gente é justo só quando os outros nos veem, mas que se a gente tivesse aí esse poder de ficar invisível, que a gente cometeria toda a injustiça. E Sócrates fala mais, ele fala que se alguém descobrisse um anel desse e não se utilizasse desse poder, outros que soubessem disso considerariam essa pessoa muito insensata e infeliz. Mas que esses outros, eles elogiariam essa pessoa, enganando-se mutuamente por medo de sofrerem injustiça. E aí o Sócrates, ainda ele propõe que eles façam uma comparação dos extremos, uma comparação entre um homem que tenha sido injusto a vida inteira, mas parecido justo, e outro que tenha sido justo a vida inteira, mas parecido injusto, para que eles cheguem na conclusão de qual deles é o mais feliz. E aí o Glaucon, ele insiste que as consequências para o homem justo que parece injusto são apenas males, e para o homem justo que parece e para o injusto que parece justo, apenas bens. E aí o Adimanto entra aqui no diálogo nesse momento, o Adimanto que também era irmão de Platão. E o Adimanto fala, ele complementa que os pais e educadores, eles ensinam as crianças a serem justas, não pela justiça em si, mas pelos bens advindos do bom nome e da boa reputação. E ele fala que, inclusive, os poetas, em seus livros, eles tornam a injustiça mais atraente do que a justiça, porque eles falam que é possível obter a absolvição dos deuses mediante sacrifícios. E aí ele prossegue mostrando que o homem, ele prefere criar uma fachada de justiça ao seu redor, se utilizar da persuasão para obter os benefícios da injustiça. Pois, como dizem os poetas, é possível comprar o perdão dos deuses com o fruto da injustiça. E aí, por fim, o Adimanto pede que o Sócrates ele demonstre não só que a justiça é um bem e que a injustiça é um mal, mas também o que cada uma por si mesma produz em quem as tem. Pois para Adimanto, se os homens estivessem convencidos que a injustiça é o maior dos males que a alma tem dentro de si e que a justiça é o maior dos bens, eles próprios, eles seriam vigia de si próprios para evitar que, por cometer injustiça, eles tenham que conviver com o maior dos males. E aí, a partir desse momento, o Sócrates propõe aqui que eles façam essa análise, que eles façam esse exame primeiro na cidade e depois no indivíduo, porque a cidade é maior, então é mais fácil a gente observar uma característica em algo maior primeiro, para depois a gente ir para o menor. E aí o Sócrates vai mostrando como nasce uma cidade, que a cidade nasce porque a gente tem necessidades, porque nós não somos autossuficientes, então a gente tem a necessidade da alimentação, da moradia, do vestuário e de muitas outras. E se cada um fosse providenciar todas essas necessidades para si próprio, seria uma tarefa muito extenuante. Mas que, quando a gente se reúne em forma de cidade, fica mais fácil e mais belo fazer isso, porque cada um pode se dedicar a um único trabalho de acordo com a sua natureza. Então, todas as necessidades seriam supridas, mesmo que cada um se dedicasse a uma única atividade. E aí ele vai mostrando como essa cidade seria organizada. Ele fala que precisaria fazer também a troca da produção, então existiriam vendeiros e mercadores, também existiriam assalariados, que são pessoas que vendem o uso da sua força. E aí Sócrates vai mostrando como seria uma cidade saudável, sem excessos. Mas o Glaucon, ele brada que essa seria uma cidade de porcos,
porque essa cidade não conteria luxos. Aí o Sócrates fala que para uma cidade com luxos, ela também seria muito inflamada e seria necessário uma multidão de servidores e de médicos, cuja presença não mais visa ao suprimento do que é necessário. Então, de certa forma, Sócrates mostra que é com isso, a partir do ponto que a gente sai do que é o necessário, é que nasce a injustiça na cidade. E que, inclusive, essa é a origem da guerra. É a busca infindável por bens, ultrapassando os limites do que é necessário. Assim, a cidade vai precisar ficar ainda maior, a fim de abrigar um exército. E aqui é a primeira vez na República que Sócrates se refere aos guardiões. E quem seriam os guardiões? Os guardiões seriam soldados e governantes. Eles seriam protetores e administradores dessa cidade. E aí ele fala algumas características que esses governantes teriam, que é ser perceptivo, rápidos, fortes, impetuosos. Mas tem uma característica essencial, que é ser brandos com os seus e rudes com os inimigos. Mas para eles serem assim, para eles terem essa característica de distinguir os conhecidos dos desconhecidos, com quem ele deve ser brando e com quem ele deve ser rude, o guardião deve gostar de aprender. É uma característica essencial do guardião, gostar de aprender. E quem gosta de aprender é o quê? É um filósofo, é um amante da sabedoria. E aí eles começam a falar sobre como as crianças deveriam ser educadas para elas se tornarem guardiães. E o Sócrates fala que seria por meio da ginástica e da música. A ginástica é a educação do corpo e a música é a educação da alma. É só um parêntese aqui, gente. A música aqui não é referida no sentido que a gente entende hoje, de canções, de melodias, simplesmente. A música aqui é referida no sentido de arte das musas, que eram várias artes. Mas aqui nesse livro, especificamente, a música está no sentido de discursos, de histórias, de narrativas, mais especificamente de mitos. E o que eram os mitos para os gregos antigos? O que eu entendo, viu? Eu entendo que os mitos eram narrativas que contam histórias de deuses e de heróis, e esses deuses e esses heróis para os gregos antigos eram modelos, eram arquétipos, modelos elevados que as pessoas podiam se inspirar para elas se aperfeiçoarem. Então, o mito, ele é uma narrativa geralmente não literal, é uma narrativa que fala mais para a alma. Aquela narrativa, aquela história está falando sobre a tarefa da nossa alma aqui. Então, o mito, ele, para os gregos, era a forma de educar, era uma história que educa a alma. Para eles, essa era a religião. Era a forma de ensinar as crianças e até os adultos, era por meio dessas histórias de heróis e de deuses, que por meio dessas histórias os cidadãos poderiam se inspirarem ali para eles se aperfeiçoarem, para eles ter aquilo como exemplo. E aí o Sócrates fala que primeiro deve ser feita a educação da alma, então primeiro a música, mas que se deveria tomar muito cuidado com quais mitos contar às crianças, para que elas não aprendam mentiras e para que elas sejam direcionadas desde cedo à virtude.
Então ele fala que o modelo que os poetas deveriam se utilizar para criar os mitos é sempre mostrando um Deus como bom e simples, porque essas são as características essenciais de um Deus. Um Deus é bom e é simples. Então Deus não pode ser representado como causa dos males de alguém, nem mudando de aparência constantemente, pois tudo que está bom só admite uma mudança mínima sob a ação de um outro. E aí então ele fala que os deuses não mudam de forma, senão eles teriam que se transformar em algo pior, pois não lhes falta beleza nem virtude. Então que não sejam contadas mentiras às crianças, porque a mentira conduz ao engano e o engano conduz à ignorância. Então, se a gente quiser que os nossos guardiões sejam semelhantes aos deuses, tanto quanto é possível a um homem, os deuses devem ser representados sempre como completamente simples em seus atos e palavras. Então, esse é o conteúdo aqui do segundo livro da República. E eu quero fechar aqui com esse trecho que eu achei muito bonito, que fala o seguinte: tudo cresce e se torna mais belo e fácil quando cada um, de acordo com sua natureza e no momento certo, deixando de lado os outros, faz um único trabalho. Então, gente, pode parecer muito simples, mas como diria Sócrates, a simplicidade é uma virtude, mas a simplicidade e não a mediocridade. Eu acho esse trecho bonito porque às vezes a gente fica se dedicando, não é nem se dedicar, né? Fica ali atarefado, assoberbado com um monte de coisas e assim, às vezes nem são coisas necessárias mesmo. Somos nós que ficamos nos sobrecarregando com isso tudo para impressionar não sei a quem. E a vida está passando e será que a gente está se sentindo realizado com isso? Existem pessoas que conseguem se dedicar a muitas atividades, mas essas pessoas são raras. A maioria de nós, eu e a maioria de nós, consegue se dedicar a algo bem só se forem poucas coisas. Então, às vezes a gente fica querendo abraçar o mundo e fazer inúmeras coisas que às vezes nem tem tanta necessidade assim para impressionar não sei a quem, porque a nossa vida aqui passa tão rápido. E será que a gente está se sentindo mesmo realizado e satisfeito nisso? E, por exemplo, eu já estou com 35 anos de idade e mais 35 passa rapidinho, porque esses anos iniciais, quando eu olho para trás, assim, parece que foi um sopro. Então, o que nós estamos nos tornando? A nossa essência, a gente está gostando do que a gente está fazendo aqui? Porque daqui a pouco ela vai chegar, a nossa única certeza, que é a morte. E aí, o que nós fizemos dessa oportunidade, dessa vida que nós tivemos, dessa experiência, o que nós aprendemos com essa experiência? Em essência, para nós, isso foi bom? Isso foi realizador? É essa a reflexão que eu faço aqui final. E agradeço a companhia de todos e até mais.